Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Teólogo Rafael Cardoso em Ação. E hoje a ação é falar sobre a nossa lição de número 2 da revista Betel, ao qual tem o tema, ao qual nos diz Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Pois bem, você sabia que o apóstolo João ele teve que defender, ou seja, ele foi um apologeta do Evangelho, teve que revelar, de certa forma, com maior profundidade teológica, a luz verdadeira que é Cristo, a quem estava ali ao seu derredor, pois no seu tempo ao qual ele estava inserido, havia toda uma conjuntura de um gnosticismo, ao qual nós vamos estar vendo na presente lição o que foi o gnosticismo, que estava vindo com algumas ideias que eram contrárias à sã doutrina, aquilo que João, o apóstolo João, havia aprendido com os outros apóstolos. E o apóstolo João ele foi bem denso, bem profundo, ao qual ele escreveu o livro, o Evangelho de João, defendendo com unhas e dentes, de forma bem teológica, bem profunda, para combater algumas heresias que estavam surgindo em seu tempo. Note bem que aquele tempo era um período ao qual algumas heresias estavam surgindo e ele defendeu da melhor maneira possível, colocando todo o seu conhecimento que havia aprendido com Cristo. E de igual modo, em nosso tempo hoje presente, também não é muito diferente, que precisamos ser bem pragmáticos. Também no nosso tempo tem surgido muitas outras versões de evangelhos, poderíamos por assim dizer, muitas propostas de evangelhos que precisam serem levantados outros Joãos, podemos por assim dizer, que venham defender com unhas e dentes a sã doutrina, o evangelho. Hoje temos tantas coisas que têm causado escândalo ao evangelho porque talvez faltem se levantar homens e mulheres que com a Bíblia na mão venham mostrar teologicamente, com rigor teológico, uma boa exegese, uma boa hermenêutica, a profundidade do evangelho. Para não ficarmos em nossas palavras, o texto áureo está baseado lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, ao qual nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pois bem, vamos tratar sobre essa temática de uma maneira muito didática nesta oportunidade. Nós vivemos numa sociedade que está em constante mudança, onde tudo muda muito rápido. Por exemplo, se você perguntar hoje para uma criança aí de 10 anos, hoje da nossa atualidade, o que é um orelhão, ela por vezes vai ter dificuldade de responder o que é isso, porque não viveu esse período. Se você perguntar, por exemplo, uma criança hoje de 10 anos, até ao adolescente, o que é uma máquina de datilografar, possivelmente não vai saber te responder bem, porque não viveu esse período, não viveu esse tempo, porque as coisas mudaram. E no âmbito espiritual, nós também podemos dizer que não é muito diferente. Se você pega aí um crente da década do século passado, de 70, 80, 90, e coloca ele no século 21, ao qual nós estamos, nos anos pós-anos 2000, você vai perceber que ele vai tomar um choque, porque há um choque tremendo daquilo que ele aprendeu naquele tempo e daquilo que se é ensinado hoje. Hoje nós temos, por exemplo, o advento da igreja da parede preta, que naquele período era algo inimaginável. Nós temos aí algumas coisas que estão sendo pregadas hoje por muitos que naquele tempo era inimaginável de ser pregado. Algumas verdades que hoje são verdades, que em décadas passadas eram tidas como escândalos, eram tidos como inverdades, porque as coisas foram mudando. Só que tem uma coisa, ou melhor, tem algo que é muito profundo, que nunca muda, que é Deus. Ele é, Deus e a sua palavra, ele é invariavelmente imutável, não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o apóstolo João, conforme nós dissemos aqui, ele aprendeu reclinado sobre o peito de Cristo verdades imutáveis, que não podem ser mudadas, verdades, ele aprendeu verdades absolutas,
que eram e são até hoje inegociáveis. Só que o grande perigo ao qual nós precisamos ter, né, um certo grau de urgência em atender à palavra é que hoje algumas verdades que deveriam ser inegociáveis, que são absolutas, estão sendo negociadas ou estão sendo relativizadas. E o apóstolo João, ele se preocupava em não relativizar a palavra, aplicar a palavra na sua profundidade. E nós vemos que Cristo, ele veio à Terra, ele cumpriu a sua missão, ele morreu por nós, ele deixou aos apóstolos uma responsabilidade de transmitirem esta verdade que é absoluta e imutável. Só que os apóstolos, um a um, foram sendo torturados, mortos, martirizados, e restou o apóstolo João. E uma outra geração foi surgindo uma nova geração. E daí a necessidade de quem está há algum tempo transmitir as verdades para a nova geração, né, com verdade, de forma absoluta, de forma inegociável. E esta nova geração, ela foi sendo impregnada por alguns que se diziam ser e não eram, por heresias, sobretudo advindas do gnosticismo. O que isso significa? O gnosticismo era uma mistura de, vou me fazer entender aqui, de filosofia, conhecimento filosófico, com espiritualidade, misticismo, que isso era revelado para alguns iluminados, vamos usar esse termo. Então o gnosticismo era algo perigoso, era um conhecimento filosófico, né? Era a busca pelo conhecimento misturado com misticismo, né? Ao qual era para poucos, né? Para alguns iluminados apenas entenderem. E dentro dessa cultura, ou dessa filosofia, ou desse modo gnóstico de ensinar, havia lá o docetismo. O que era isso? Eu quero frisar isso. O docetismo vou explicar, vem do grego doken, que significa parecer ou aparecer. O que isso significa? Eles ensinavam que Jesus, ele só parecia ter um corpo, ou seja, é que Jesus era um espírito, ele só parecia ter um corpo, era como se fosse tudo um teatro. Parecia que ele tinha um corpo, era apenas uma ilusão. O que isso significa? Eles acreditavam que a matéria ela é má. E se a matéria é má, né, Cristo não poderia ter se materializado nesta matéria, ou encarnado na matéria, porque a matéria é má. Então eles ensinavam que Cristo ele veio como uma espécie de ilusão, um espírito, e parecia que ele tinha um corpo. Para nós, ele se demonstrava ter um corpo, mas não era um corpo, era apenas uma ilusão. E olha só o que absurdo era este. Era um teatro, era uma ilusão, e isso cria uma coisa muito complexa. Logo, se Cristo ele era um espírito, não vem em corpo, não vem encarnado, era apenas uma ilusão, logo ele não sofreu na cruz. Se ele não sofreu na cruz, ele não morreu na cruz, que tudo aquilo é um teatro. Logo, se ele não sofreu na cruz, ele não morreu na cruz, não tem perdão de pecados, o plano de redenção divino cai por terra. Logo, se ele era um espírito, não tinha um corpo, né? Ele não tinha corpo para ser ressuscitado, ele não ressuscitou. Olha só o problema que essa teoria, né, do docetismo criou. E logo vem então o apóstolo João, e ele vem logo ali com 1 João, capítulo 1, já vem logo combatendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele foi ali deixando de forma bem clara que o Verbo ele se encarnou, e o Verbo habitou entre nós como unigênito do Pai. Olha a defesa do apóstolo João, ele veio explicando que o Verbo ele existiu, ele encarnou, né, em carne, ele viveu em carne, né, para que ele sofresse, padecesse, sentisse tudo que nós sentimos e ao final ressuscitasse, né, trazendo todo um significado, um plano redentório para todos nós. Então nós vemos aí o João
de uma forma bem densa, né, combatendo algumas coisas da sua época. Por isso o Evangelho de João foi escrito, para combater muitas heresias, muitas coisas. Por isso que o Evangelho de João é tão diferente dos demais, porque ele apresenta Jesus como a luz verdadeira, o Verbo encarnado. Ele apresenta Jesus como o Deus na terra, né, encarnado, né, um ser divino, que era totalmente contrário àquilo que o docetismo, o gnosticismo, eles estavam tentando, né, ali impregnar na mente dos novos, né, daqueles que estavam chegando, né, e se atendo, né, e se mesclando ao Evangelho. E nós vemos por isso uma grande importância de nós estarmos preparados para defendermos o Evangelho de Cristo Jesus, que é imutável, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hoje, por muitas das vezes, em muitos lugares, o Evangelho parece que mudou, né? As coisas mudaram tanto. Será que verdades pregadas no passado não eram verdade? Será que hoje o que é pregado hoje é mais certo do que era pregado os irmãos do passado? Tudo que eles ensinaram estava tudo errado? Será que a nova geração, de fato, ela entende, né, que os pais da igreja, ou entende que aqueles que deram a sua vida pelo Evangelho, entende que aqueles que ficaram, né, há tempos, há décadas atrás, eles pregavam o Evangelho genuíno e verdadeiro, e hoje muitos, né, que se dizem inteligentes, se dizem entender a palavra, tentam jogar por terra tudo aquilo que muitos homens e muitas mulheres, né, deixaram como legado. E olha a importância de nós defendermos a palavra com unhas e dentes. Olha a importância de nós defendermos a palavra das falsas doutrinas que se levantam. O Evangelho de João é um evangelho lindo, é um evangelho profundo. Você que vai estar nos acompanhando ao longo desse trimestre vai estar compreendendo, né, de forma muito profunda, né, o que João estava querendo passar, o Verbo vivo que habitou entre nós. Um ser divino que estava entre nós, ainda em carne, e que não pecou. Isso é profundo, é difícil de entender, mas ele é Deus. E como entender Deus? Olha a profundidade. Então, eu te convido a ficar conosco aí nas próximas lições, né, desse trimestre. Vamos estar abordando algumas coisas aqui muito profundas, muito densas, sobre o Evangelho de João, profundidades tremendas. Se você gostou do nosso conteúdo, peço para que você aí deixe aí o seu like, né? Se inscreva no nosso canal, deixe aí nos comentários se você gostou desta aula, se não gostou, né? Este quem vos fala é o teólogo Rafael Cardoso, e nós estamos aqui para propagarmos a palavra imutável de Deus, levarmos Deus, né, a sua palavra que não muda, é a mesma, Deus não muda, e nós defendemos este Evangelho. Como teólogo, também sou escritor de alguns livros, gostaria de fazer aí uma propaganda dos meus livros. Temos aqui Gênesis para Teólogos, né, um livro com uma densidade, né, muito profunda. Temos aqui também a Predestinação, né, uma perspectiva calvinista, também escrito pela minha pessoa. Temos aqui um livro muito bom de ser lido, Introdução à Escatologia, onde você vai estar vendo aí de uma forma bem compacta, mas com uma densidade muito grande, sobre algumas, né, bases escatológicas, visões escatológicas, a visão dispensacionalista, a visão pós-tribulacionista, a teoria midi-tribulacionista, né, um breve estudo do livro de Daniel e muitas outras coisas, ao qual você vai estar vendo aí no nosso material. Vai estar nos comentários um link ao qual vai estar te direcionando aí a página, né, a minha bio, na Uicrep, e você vai estar ali acessando e vai estar recebendo material em sua casa. Pois bem, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude a propagarmos essa palavra de Deus que é profunda, que é densa, que é boa de ser falada. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.